Estamos aqui hoje para falar de Design Thinking, né? E eu trouxe um amigo, open-minder, um cara que eu poderia chamar de um professor no assunto, né? Que é o Caruso, Marcos Caruso. Marcos Caruso é diretor executivo da Álvares e Marçal, tá? E realmente nós vamos daqui entender qual é o nível de vocês de interesse do assunto e, diante do interesse, nós vamos extrapolar essa conversa para outros ambientes, inclusive ambientes presenciais, para a gente poder falar de Design Thinking. Caruso, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, meu amigo. Imagina, Lúcio, obrigado eu mais uma vez, eu agradeço o espaço aqui de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Eu não gosto de calor particularmente, gostaria de estar em São Paulo, porque aqui é calor para chuchu também, então eu vou tentar ser breve e objetivo aqui. Já deu para perceber que a turma que está aqui também tem já um conhecimento prévio ou algum tipo de contato com Design Thinking, né? E aí aqui, quando eu falo de Design Thinking, eu não faço julgamentos com relação à profundidade de conhecimento ou à profundidade da aplicação da cultura, da prática, da metodologia ou das ferramentas de Design Thinking, né? Então, independente de qual seja a aplicação ou conhecimento, o importante é empregar a tecnologia, empregar a metodologia e a abordagem como um diferencial competitivo, um diferencial de negócios nos dias atuais, tá? Então, acho que é só esse disclaimer aqui. Então, para aqueles que conhecem um pouco de tecnologia, conhecem um pouco da parte de Design Thinking aqui, a ideia aqui é passar um pouco de conceito e passar um pouco de casos, independente, de novo, da profundidade, né? E aí eu começo trazendo um pouco da visão, talvez, aqui, de visões passadas, né? Eu sei que está todo mundo um pouco cansado já, né, de falar e fazer comparações com o mundo atual, e que a gente precisa cada vez mais olhar para o mundo para frente, né? É o famoso deixar de olhar para o retrovisor, olhar para frente e tudo mais. Mas por uma questão de design thinking, até lógica de pensamento, a gente não pode deixar de fazer um preâmbulo aqui e dizer que toda a parte de forma de pensamento começou a ser trabalhada e estudada em mais ou menos 1969 com Herbert Simons, né? Então, era um estudioso dentro dessa questão de contexto de pensamento, e foi daí que foram dados os primeiros passos em termos de uma linha de tempo do que é o design thinking hoje, né? Depois passou por um momento em que engenheiros começaram a entender um pouco de visual thinking, né? Então isso foi mais ou menos em 1973 com Robert McKean, e depois chegando mais nos dias atuais, mais ou menos em 1991, né, com pessoas de Stanford, né, Robert Rolf Feist e David Keeling, que depois teve um membro famoso da empresa que eles fundaram, que é a IDEO, né, que é o Tim Brown, né, alguns de vocês podem ter visto aqui o Tim Brown, que esse conceito de design thinking foi mais solidificado, né? Então, basicamente, alguns de vocês comentaram aqui exatamente um pouco desse conceito, né, que é uma mudança de paradigma, que é uma mudança da forma de pensamento, né? Então, antigamente a gente tinha muito essas questões de comando e controle, aversão a risco, que ainda boa parte das empresas que a gente vê no mercado ainda estão nessa situação, né? E a gente tem que cada vez mais quebrar a maneira de pensar, né? E aí o nosso colega aqui falou de uma coisa de Lean Six Sigma, né? A gente tem o Lean Thinking, né? Como que a gente pode pensar de forma mais clara, como que a gente pode empoderar as áreas, como que a gente pode criar soluções mais racionais, mais inteligentes, de forma muito ágil, e que lucram não só um propósito, que visam não só, tem como propósito o lucro, etc., mas tem também um objetivo de entregar valor e de criar uma visão diferente em termos de proposta futura para uma organização, né? Falar de VUCA também é uma coisa bastante antiga, né, mas ela faz parte, né, de como as coisas vêm se conectando, como cada vez um mundo mais incerto gera para a gente frustrações e gera também muitas oportunidades, né? Então, a questão de a gente estar aberto
a interpretar os problemas de forma diferente e ver perspectivas diferentes, ele é fundamental para o crescimento de uma organização, para o desenvolvimento de boas práticas e para a disrupção de negócios, né? Então, a quebra do pensamento, a forma como que a gente deve tratar cada vez mais as organizações e as pessoas dentro das organizações, ela deve ser focada exatamente em um ambiente incerto, em que a gente sempre tem que pensar no futuro, como eu comentei, e não mais no passado, né? Então, várias pesquisas vão sendo reeditadas, né? Mas em 2020, uma pesquisa feita aqui por algumas empresas disse que mais de 75% das 500 maiores empresas da Standard Poor's vão ser empresas que nós não conhecemos hoje, ou seja, são empresas que estão surgindo, são empresas que crescem e escalam os seus negócios de forma absurda de rápida, né? E que são empresas que entendem como a simplicidade pode entregar valor para um universo de pessoas enorme, por isso que elas fazem sucesso, e como elas resolvem problemas de maneira muito simples, né? Então, quando a gente fala de design thinking, né, a gente não fala só em resolver problemas. Design thinking está relacionado à criatividade, à observabilidade, à liderança criativa, à inovação, a business design, né? Como que a gente ressignifica os negócios de hoje, que são negócios super tradicionais, né? Como hoje vocês que são líderes de empresas, conselheiros de empresas, estão dando liberdade criativa para os seus funcionários e seus colaboradores para que eles tragam inovação, para que eles tragam essa criatividade e isso realmente faça diferencial, crie um diferencial competitivo para a marca, para o valor da empresa, para aquilo que ela entrega em termos de processos e oportunidades para o negócio, né? Então, o que a gente precisa hoje? De novas escolhas, novos produtos, né, que isso seja equilibrado, mais uma vez, com as necessidades da sociedade, né? Todo mundo fala em design centrado no humano, né? Todo mundo fala, né, que os seus negócios hoje já estão delineados, já estão orientados para o cliente, mas na prática, quando a gente olha e tem contato com empresas tradicionais do segmento, a gente vê ainda uma série de problemas, uma série de falhas e de insucessos, uma série de insatisfações, né? Então, hoje você tem empresas de telecom que ainda não conseguiram dominar o assunto de cliente. Você tem empresas de varejo que ainda não conseguiram entender o propósito do seu cliente com relação à marca, e isso não tem sido uma boa relação e os negócios cada vez mais perdendo relevância para marcas que têm propósitos mais modernos, mais disruptivos, né, que criaram jornadas diferentes, enfim. Então, a abordagem de design thinking, ela é muito ampla e, como eu disse logo no começo, como disclaimer, né, não importa como você tenha aplicado ou como você tenha aprendido design thinking. O que importa são esse conjunto de fatores que vão entregar um resultado positivo para a organização, né? Como que a gente lidera? Como que a gente está lidando com isso? Existe inovação aberta? Não existe inovação aberta na empresa? Não que isso também seja extremamente obrigatório, mas para empresas de algum porte, isso é fundamental, né? Então, é o voice of customer, é o voice of employee, né? Então, cada vez mais a gente precisa dar voz para os funcionários, dar voz para o cliente e entender o voice of business, né? O que o negócio está falando? O que aquele meu segmento quer? O que aquele meu segmento precisa, né? Então, a gente vê cada vez mais que as mudanças que contribuem de forma massiva para o benefício de um grupo de indivíduos são as que mais têm atratividade e as que mais reagem de forma positiva em termos de atratividade, né? E aí, o que é design para nós que estamos aqui, né? Todo mundo que fala design pensa em uma coisa muito simples, né? Todo mundo atribui o design a um produto, a uma imagem, ao desenvolvimento de algo que toque um sentimento que ele é visual, né? Geralmente está nesse sentido. Mas é realmente esse sentido, o design, ou ele está relacionado a projeto, né?
O que são características que mudam e qual o propósito de cada um dos objetos, cada uma das coisas que a gente acaba criando através do design, né? A cadeira é só para sentar? Não necessariamente, isso é um conceito, foi pensado para sentar, ela serve para subir, para alcançar algum objeto mais acima, enfim, ela tem alguns propósitos, mas o propósito inicial dela foi de sentar. Então a gente tem que pensar de formas diferentes em utilizar contextos e utilizar algumas questões que materializem a questão do design thinking, que entregue valor e diferencial, né? Então, como que a gente usa algumas questões aqui do design para atribuir características específicas, e aí sim a gente chegar na necessidade humana, né? Então, cadeira, sentar e conforto estão atribuídos a uma necessidade. Então, como que a gente consegue aqui traduzir dentro do nosso negócio e buscar a qualificação dos problemas, a qualificação das oportunidades e transformar isso em um propósito que seja uma necessidade humana, que seja um novo produto, que seja fazer uma disrupção dentro de uma proposta da organização, né? E aí o design thinking, né? Como que vem aí, foi feita uma pesquisa aqui, que de novo aqui não é exaustiva, né? Mas baseado em perguntas, né? A gente monitora aqui uma série de palavras e pesquisas que são feitas dentro da internet, e uma delas são palavras-chave relacionadas ao portfólio da Álvares, né? E a gente monitora muito design sprint, design thinking, lean thinking, enfim. Como que a gente percebe o crescimento do interesse ao longo do tempo, né? E como que a gente sabe como que as empresas estão aplicando isso dentro do seu dia a dia. Então aqui é um gráfico que mostra na linha do tempo o crescimento e a adesão cada vez mais ampla do design thinking dentro das organizações, né? Seja num departamento, seja em vários departamentos, mas as empresas ao longo dos anos começaram a observar o design thinking e entender que ele é uma ferramenta importante, né? Então, para algumas empresas aqui da Califórnia, como por exemplo, né, isso já é uma dinâmica de dia a dia, né? Mesmo que sejam para pequenos produtos, para design de pequenas soluções ou resolver pequenos produtos de áreas, né, a gente vê cada vez mais a sistematização do design thinking dentro das organizações, né? Então, um exemplo de que isso cada vez mais está intrínseco dentro da cultura, da quebra de paradigma dentro das pessoas, né? Então, Apple, IBM, como foi citado aqui um pouco antes da gente começar, o Google, grandes empresas do setor financeiro, seguradoras, empresas de saúde, empresas de varejo, cada vez mais têm aplicado dentro da dinâmica e do contexto das suas organizações o design thinking como uma maneira de entender comportamento e entender diferenciais, né? Então, algumas aqui chegaram a declarar frases bastante interessantes, né? Como, por exemplo, aqui o fundador do Grupo Multiplan, né? Grupo com mais de 19 shoppings aqui, muito mais de 19 shoppings hoje espalhados aqui, diz que o maior espetáculo do shopping são as pessoas e não as lojas, né? Então, essa frase é marcante porque ela realmente determina um pensamento centrado nas pessoas, né? O que dentro de uma planta de um shopping atende um objetivo de uma pessoa? Ela vai simplesmente para comprar? Não. Ela vai para se divertir? Sim. Mas quais são as outras atividades que uma pessoa hoje pode fazer dentro do shopping? Como que o shopping precisa transformar o seu modelo de negócio para alcançar uma audiência nova e levar jovens para dentro do shopping, levar um público diferente e, com isso, sim, fazer rentabilizar o que ele mais vende, que é o espaço de piso para lojas, né? Então, a maneira como ele pensou aqui foi de trazer uma disrupção, trazer inovação no modelo e complementar o modelo de negócio de shopping, que se permanecer neste formato, até por conta da própria pandemia, tirou muitas pessoas dentro do contexto de uma compra presencial, levou muitas pessoas para um contexto de compras online, e foi aonde teve um grande desafio de grandes empresas, ou que nasceram grandes empresas, criando novos negócios em um modelo totalmente digitalizado, né? Então,
como que os shoppings precisam entender essas dinâmicas de design thinking, serem criativos e transformarem os seus negócios, né? O presidente do Bradesco, a mesma coisa, né? Então, como que os times e a multidisciplinariedade desses times, né, acabaram desenvolvendo produtos digitais que estavam mais alinhados com as expectativas dos clientes, né? E falando em mercado financeiro, os bancos ainda têm muito o que aprender, né? Eles já aprenderam bastante, mas ainda tem um caminho a ser trilhado em termos de entendimento de necessidades de clientes, né? Então, sessões e mais sessões de design thinking são feitas dentro de instituições financeiras para entender comportamento humano, para entender e criar uma liderança criativa e uma inovação dentro desse segmento que cada vez mais a gente vê aí sendo dominado por nativos digitais, né? Empresas que da noite para o dia conseguem angariar centenas de clientes jovens, né? E os bancos tradicionais cada vez mais perdendo relevância dentro de um contexto. Alguns dessas empresas do setor financeiro, ainda não têm uma rentabilidade, ainda não se provaram, mas elas provaram que elas são mais ágeis e podem derrubar uma grande instituição financeira. Então, uma das frases dita dentro de uma reunião de conselho de um grande banco brasileiro aqui foi que o que mais deixava o banco com medo não eram as adversidades trazidas por altos e baixos da economia, política e fatores que ao longo dos anos já tinham sido enfrentados pela instituição, e sim o que poderia ser trazido de diferente por startups e pessoas que tenham uma visão criativa e uma visão diferente sobre o aspecto de negócio de uma instituição financeira. Então, isso foi dito em uma reunião de conselho de um grande banco brasileiro aqui, um dos maiores bancos brasileiros, que colocou a situação de uma startup e um pensamento criativo fazer com que grandes instituições sucumbam à imaginação e à criatividade de pessoas jovens que entendem o real propósito de uma boa jornada, de um bom design e o desenvolvimento de uma cultura totalmente diferente, né? E aí, para trazer aqui alguns exemplos, talvez várias pessoas tenham visto processos criativos, processos de definição de desafios que passam por uma série de etapas, de pontos de vista, de divergência, até que se chegue a um ponto de convergência, né? Passando muito por palavras que são palavras muito chaves para quem trabalha com design, né? A primeira delas aqui, que aparece em um dos desenhos aqui, é justamente a empatia. É que eu empatizo, é que eu faço uma empatia com pessoas que participam de um grupo de trabalho e com o cliente, né? Em sessões de design thinking organizadas aí pelos times de vocês internamente ou aquelas que se pretende ser feitas, foram chamados todos os atores que fazem parte do desafio do negócio, né? Eu vou trazer alguns casos específicos sobre isso, né? Então, clientes foram trazidos para discutir o tema, parceiros de negócio foram trazidos para discutir o tema, fornecedores foram trazidos para discutir o tema em conjunto e co-criar soluções, né? Então, o design, o processo, ele é feito com a participação de várias pessoas, né? De vários times, vários grupos de trabalho. E a empatia é um fator fundamental dentro dessas questões, né? Definir bem o problema, estruturar bem uma posição de entrega baseado no desafio, ele também é uma questão bastante importante para o desafio todo acontecer. Se eu não defino bem o problema, eu vou desenhar uma solução ruim, né? E aí depois a gente passa para um processo de ideação, que é justamente uma parte que fala sobre como o processo precisa ser criativo, né? Como a gente precisa fomentar a capacidade das pessoas de pensarem de forma diferente, né? Então, idear é realmente
a proposta que cada um traz para aquele desafio. E daqui que surgem boas e grandes ideias, né? E aí depois entram etapas aqui de prototipação, que é realmente a materialização daquela ideia, e depois testar e escalar aquelas ideias para que elas realmente sejam soluções finais, que resultem em um trabalho de definição, desde a empatia até a parte de prototipação e materialização daquele desafio. Né? Então, claro que não é só isso, existem várias outras etapas, né? Mas é o que define uma dinâmica rápida de design thinking, é justamente isso, né? Eu descubro, defino, desenho e entrego, né? Mas tudo isso fazendo parte de um modelo em que a gente realmente tem aqui a participação de todos dentro de um contexto comum para a organização, né? E aí, para fazer isso realmente fazer sentido, né, a gente entende um pouco aqui do valor desse design, o que isso pode ser entregue, o que traz de atratividade para as organizações aqui, né? Richard Branson, que também é bastante conhecido aqui pela Virgin Airlines, fez viagens aí para fora do planeta, inclusive, ele tem uma frase bastante interessante, né? Então, se você não está fazendo diferença na vida, você não deveria estar nesse negócio, simples assim, né? Então, é uma provocação bastante relevante, assim como os membros aqui do Open Mind foram colocando ao longo do dia, que força as pessoas cada vez mais a realmente repensarem e ressignificarem o seu negócio, a sua atuação dentro da empresa, né? Você faz realmente diferença? Você pode provar, através do design thinking, algum tipo de desafio que você colocou para a sua atividade, para o seu processo de negócio, enfim. A gente não precisa necessariamente falar do design thinking como uma questão de disrupção, e sim é uma questão de realmente criar situações em que o teu trabalho, o teu empenho realmente entregue valor para a organização. Né? Então, é realmente colocar todas as pessoas da organização para pensar e ver como isso impacta o humano como um todo. Né? E aí, a intenção é pensar sobre o que se faz, para quem e com quem se faz. E aí a gente olha 3 contextos aqui: desejo, viabilidade econômica e viabilidade técnica. Quando a gente consegue unir essas 3 coisas dentro de uma dinâmica de trabalho, dentro de uma abordagem da organização, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, a gente tem sucesso naquilo que a gente tenta resolver dentro de uma dinâmica de design thinking, né? Então, o que a gente orienta, né? Design thinking e as dinâmicas trabalhem sempre olhando o usuário. Deve propor a partir das necessidades reais do usuário. Por isso que a gente comenta aqui de trazer parceiros, trazer fornecedores, trazer clientes, né? É a cadeia de valor inteira da organização que precisa participar. Às vezes a gente não está vendo, né? Mas o problema do cliente é originado pela pessoa que vende o suprimento que vai construir o meu produto, né? Então, isso é um design centrado no usuário, né? Ele precisa ser evolutivo, né? A gente não pode fazer uma dinâmica de design thinking e achar que aquilo vai resolver o problema. Ele tem que ser constante, o produto precisa ser aprimorado, nem que eu efetue uma nova dinâmica de design thinking para evoluir o produto criado, para entender o comportamento já modificado e melhorar aquele comportamento, melhorar aquele produto, entregar mais funcionalidades, mais diferenciais, entender que talvez aquilo não tenha ainda atingido o seu nível de maturidade, precise fazer alguns refinamentos, então ele precisa ser evolutivo, né? Como eu comentei, ele precisa ser holístico, né? Então todos da cadeia de valor precisam participar para que isso seja íntegro, para que isso tenha valor para a organização, né? Quando você começa a entregar valor para o ecossistema e a cadeia de valor, mais fornecedores querem fazer negócio com você e te dão mais oportunidades e atratividade para que façam negócios com vocês. Clientes, da mesma forma. O cliente vai querer fazer negócio mais pela marca e pela conveniência que ela entrega do que muitas vezes pelo produto em si, que existem alguns concorrentes no mercado que entregam o mesmo produto, mas ele entende
de forma diferente, que o valor criado pelaquela marca ele é melhor e mais conveniente para ele. Visual, ele tem que ser visual. A gente fala em design, também entrega uma capacidade de ser fluido, de ser atrativo, de gerar interesse, etc. E orientado pelo contexto e multidisciplinar, que é um pouco do que eu comentei, né? Juntar pessoas com cabeças diferentes e capacidades técnicas diferentes vão ajudar a criar cada vez mais produtos melhores e com diferenciais para o mercado. E o contexto é aquela questão de que ela só faz sentido se estiver adequada, claro, que há aquilo que a organização pretende como produto ou valor, né? E aí, até conversando um pouquinho com os membros aqui do Open Mind, né, para materializar, trazendo 2 cases aqui de experiências anteriores aqui que eu tenho, né, eu passei por 2 situações em companhias de segmentos diferentes, né, uma instituição de ensino e uma seguradora, que me chamou aqui com o seguinte desafio, né? O mercado de seguros, ele é um mercado muito tradicional e muito competitivo, né? Que na maioria das vezes, a gente trabalhando numa linha aqui, observando o comportamento mais de quem tem seguro de automóvel, não vê atratividades ou muitos diferenciais nesse segmento. Você vai fazer o seguro do seu carro, o que mais te interessa é se ele está coberto contra um roubo, se ele está coberto contra colisão, e o que importa muitas vezes é você fazer o seguro pelo menor valor possível, né? Pelo lado de quem vende, a seguradora tem outro desafio, né? Como que eu vou convencer o corretor ou as plataformas de venda a comercializarem o produto, né? Então, essa seguradora, ela possuía já uma marca bastante relevante e posicionada num segmento específico de negócios, dentro da seguros de automóvel, mas ela tinha uma dificuldade muito grande de engajamento do corretor. E aí a gente propôs uma dinâmica de design thinking, convidando uma dezena de corretores de diversas categorias de corretores, mas sempre com o mesmo objetivo de produto, que a gente pudesse efetivamente criar uma vantagem competitiva e entregar valor para ele. E chamando, né, dentro dessa dinâmica que a gente propôs, né, a gente chamou os executivos da empresa para participarem, para ouvirem dos seus clientes corretores quais eram os seus maiores desafios, os seus maiores problemas, ou o que ele esperava de entrega de valor como corretor, né, como uma seguradora para o seu corretor, né? Então a gente fez uma dinâmica que durou uma semana dentro dessa seguradora, fazendo algumas dinâmicas diretamente com os diretores e os seus corretores, né, ou seja, existe o buy-in ali do executivo, né, existe a participação do executivo para que ele ouça realmente o problema que ele tem na mão e para que ele tome a melhor decisão e entenda que aquilo não é só um lero-lero do corretor, uma discussão do corretor, ou que o corretor quer simplesmente trabalhar de maneira simples para ganhar dinheiro, né? Em alguns países não existe corretor, né? Então algumas pessoas podem ter a falsa impressão de que o trabalho de corretagem não agrega valor, né? Mas para alguns segmentos de negócio, eles têm muita participação e muito a acrescentar. Então, dentro desse cenário de uma semana, conversando com executivos e os corretores trazendo as dores e os sentimentos, foi elaborado ali uma sessão criativa, onde vieram várias ideias e soluções, e que na sequência foram implementadas, e essas implementações trouxeram um crescimento de 60% na base de corretores dessa seguradora e uma conversão adicional de 17% em negócios, né? Pode parecer grande o número de corretores aqui, e realmente mas o mais impressionante é o número de 17% em conversão de negócios, né? Ou seja, as facilidades e os problemas eram tantos, né, quando foram feitas essas discussões,
que só de se resolverem aí, parte deles entregar mais conveniência ou entregar mais valor para o corretor, entregou uma atratividade de negócio maior e uma conversão em termos de valor para o negócio extremamente importante, né? Um segundo caso aqui é uma universidade que entendeu como um grande desafio, problema, na verdade, que os métodos atuais, né, o formato atual de ensino era um problema na realização de valor dos seus clientes. Tá? Então, essa instituição começou a perder o seu público, né, e não foi só uma questão financeira, em termos de falta de capacidade de pagamento, né, que acontece na maioria das vezes, né, os grandes problemas de universidades são realmente porque pessoas perdem o potencial de pagamentos e com isso eles abandonam o estudo, mas eles entenderam que o formato já não atendia mais a expectativa dos alunos, né. Então foram feitas algumas dinâmicas de design thinking, né, foram trazidos os alunos para esse jogo, né, e dentro desse contexto, dentro desse cenário, foram estudadas ali algumas das propostas que foram até passadas pelos próprios alunos, em termos de criação de soluções que agregassem valor. É fato que esse problema começou um pouquinho antes da pandemia e, no caso, a pandemia acabou sendo um grande impulsionador da transformação desse negócio. Mas, a partir do desenvolvimento da dinâmica de design thinking, foi desenvolvido um aplicativo de estudos para avaliação de cliente, dos alunos. Perdão, gente. Então, aqui foram feitas algumas dinâmicas e essas dinâmicas aqui entregaram um aplicativo para o aluno estudar, em que ele poderia se comparar com outros alunos, poder praticar, poder realizar exercícios. Eles começaram a colocar tecnologias aqui em que o aprendizado pudesse fazer uma fixação de conceitos. Então, é uma linguagem repetitiva de conteúdo, né? Então isso é usado por algumas plataformas que podem ser conhecidas aqui no Brasil, até para ensino infantil, que é um dos exemplos aqui é o Duolingo, né? Que é um aplicativo para crianças, né? Para ensinar crianças e tudo mais. Foi usado o mesmo conceito do Duolingo numa das dinâmicas de design thinking para desenvolver essa questão de aprendizado por repetição, por características de cursos muito específicos, né? Então, quando você precisa trabalhar conceitos que são regras, que são normas, por exemplo, o setor jurídico trabalha muito com o entendimento de normas, né? Então, de leis, né? Então, como que trabalha a repetição e a fixação desses conceitos, né? Então, eles desenvolveram capacidades de treinamento e habilidades que são trabalhadas com seus alunos para que isso se torne uma maneira ideal de ensino, e não mais o método tradicional, que é um método expositivo e muitas vezes baseado em pedagogia e não andrologia. Andrologia para adultos, pedagogia para crianças, né? Então, entendendo esse desafio e surgindo essas questões que envolveram psicólogos, envolveram especialistas de ensino, envolveram pessoas com capacidade intelectual nas matérias e nas cadeiras específicas da universidade, enfim. Então, isso tudo acabou criando um ambiente muito propício para que esta plataforma online se tornasse uma das maiores plataformas do segmento de ensino e cursos à distância. Então, hoje eles são extremamente reconhecidos e eles têm o maior número de aprovações hoje em segmentos e em até concursos públicos, né? Então, esse é um desafio bastante interessante que tirou uma empresa de uma situação em que ela começou a ter uma queda significante de alunos para uma empresa que se transformou em uma praticamente nativa digital, entregando valor para os seus clientes aí e alunos, né? E aí eu trouxe aqui também uma situação de um caso que cria muito engajamento por ser uma causa social,
que é uma questão aqui de crianças prematuras, né? E aí a gente vê muito em países, né, onde existe um problema econômico muito alto, muitas vezes um cenário político muito ruim, enfim, uma situação de pobreza extrema, com um desafio enorme de cuidar das saúdes e prolongar a expectativa de vida e deixar de ter mortalidade infantil, melhorar a mortalidade infantil nesses países, né? Então o desafio era como que eu posso criar uma incubadora para cuidar dessas crianças logo após o nascimento, né? E que seja baixo custo em termos de uso hospitalar, que seja fácil de manter, fácil de reparar, etc., e que seja diferente do contexto e do cenário de um produto tradicional de saúde, né? Então, foi feito um processo de observação, né, em que a maioria esmagadora dessas crianças eram de áreas rurais, né? Então, no caso aqui do Nepal, elas jamais conseguiriam chegar num hospital, dado o afastamento de grandes regiões, né, de regiões metropolitanas. E aí, a partir dali, foi pensado em como se criar um produto que pudesse suprir essa necessidade, pudesse estar na zona rural e pudesse ajudar a manter essas crianças com a saúde durante este período de transição, né? Então, permanecer num hospital não ajuda, não tem transporte, não tem recurso, não tem vaga suficiente, enfim. Então, ele tem que funcionar nesse ambiente rural. Como que ele funciona sem eletricidade? Né? Como que ele pode ser facilmente higienizável? Enfim, como que ele está também alinhado com a cultura da civilização que ali mora? Enfim, estou falando de Nepal, mas essa solução serve para outras regiões também, né? E aí você cria um contexto, cria uma necessidade, quem que eu vou ajudar, né? Como que eu vou criar essa chance de sobrevivência, né? E aí foi pensado nesta solução aqui, que resolveu grande parte, a maior parte dos problemas médicos ali de crianças recém-nascidas, né? Ou seja, isso era usado em UTI neonatal, e as enfermeiras que cuidavam ali, faziam os cuidados no modelo tradicional, né, de incubadora, né? Então, o design aqui, ele foi extremamente necessário e foi extremamente importante para que a gente olhasse uma incubadora tradicional de $20.000 e desenvolvesse uma solução extremamente barata e que entregava o mesmo valor e resolveria um problema social por $25, né? Então, a gente está falando aqui realmente quebrar o modelo de pensamento, né? Quebrar barreiras, né, em termos de energia elétrica, em termos de higiene, em termos de cultura, enfim, como que a gente consegue chegar num resultado desse, né? Será que é só com engenheiros? Será que é só com pessoas altamente qualificadas? Enfim, aqui não, as soluções podem vir das formas mais simples possíveis, né? Então, a solução está aqui, na nossa cara, a gente muitas vezes não enxerga, né? Então, o processo, ele envolve uma questão da gente entender o problema, desenvolver as ideias e prototipar essas ideias e ir testando, né? Então, cada vez mais também, dentro de uma das ferramentas de design thinking, a prototipação tem servido como instrumento importante para quebrar barreiras e romper aí alguns dos desafios, né? E aí, dentro do contexto de inovação, que eu acho que já foi discutido entre os membros aqui uma série de vezes, né? Falhar rápido, falhar cedo e corrigir o caminho, ele é muito melhor do que a gente ficar ali numa dinâmica de dia a dia, em que a gente não vai dar a oportunidade de testar, dar a oportunidade de buscar caminhos em que vão tirar a gente da zona de conforto, né? Então, dentro do design thinking, ser ágil, né, trazer a agilidade, trazer simplicidade, nos leva a uma falha mais rápida muitas vezes, ou numa melhoria de produto que vai, de novo, acertar ali no final, na entrega de valor, né? Então, modelos de mínimo produto viável, né, definindo uma proposta menor para que depois isso
seja evoluído, economiza tempo, dinheiro, aprende muitas vezes no modelo a monetizar, a mudar um pouco a regra do negócio, a mudar a forma como isso está sendo capturado, enfim, testar funcionalidades, eliminar erros, isso tudo ajuda, né? Então, a prototipação, depois do Design Thinking, tem sido uma ferramenta de muito valor para as organizações, né? E aí, passando a bola aqui para vocês, uma vez que tem mais 5 minutos aqui, como a gente pode começar? Por onde a gente pode começar? Né? Então, ao longo daquilo que eu venho falando aqui, a gente trouxe algumas coisas que faz parte da ferramenta, faz parte da dinâmica. Né? Como que eu vou entender realmente o problema que eu preciso resolver? Às vezes parece que eu entendo o problema, mas realmente eu não sei o que eu preciso resolver. Então, o Design Thinking ajuda na identificação dos desafios, dos problemas, entender muitas vezes questões que estão ocultas, como o exemplo que eu trouxe da educação. Né? A pessoa acha que está atendendo o seu cliente, mas quando na verdade vê e traz o cliente para falar, a gente realmente não entendeu o problema que ele tem e não consegue engajamento, não consegue mudar a característica do produto e entregar valor. Né? Quais características que a solução oferece, né, para resolver o problema? A gente tem clareza disso? Eu acredito que não. Né? Como que a gente tira essa solução do papel? Eu preciso de tecnologia ou a mudança do processo simplesmente já me ajuda? Né? Então, muitas vezes, as oportunidades podem não envolver tecnologia. Tecnologia, ele é um enabler, ele é um acelerador, né, de como muitas vezes resolver problemas, acelerar soluções de problemas, digitalizar operações, enfim. Então, tire esta solução do papel depois que você entendeu as duas partes anteriores, né? E testa essa solução com esse mesmo grupo, muitas vezes, ou outros grupos de clientes e parceiros que você chamou para discutir essa solução, testa, vê se está aderente, discute de novo, altera, volta, evolui, né? Então, o Design Thinking é muito este processo e a utilização de várias ferramentas. Né? Eu não comentei, mas o Design Thinking aqui ele tem várias ferramentas. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, depois eu posso passar alguns links aqui com o time do Open Mind, né? Ele tem uma série de ferramentas que não necessariamente precisam ser utilizadas em toda a dinâmica de Design Thinking, né? Toda a abordagem de Design Thinking, mas para um dos problemas que você está tratando, ele vai endereçar exatamente aquilo que você precisa como resultado. Então, a ideia é quebra o problema, entende características específicas dele, entende características de segmentação de pessoas que possam ter problemas similares ou problemas diferentes, enfim, segmentação de clientes também é uma questão muito importante nos dias de hoje. Né? É o famoso one size fits all, ele já não serve mais, né? Cada vez mais a gente tem que ter soluções personalizadas. Né? Então, aqui vale muito, de novo, trazer um grupo de clientes distintos para trazer uma solução mais aderente e mais focada dentro do desafio dos seus clientes. Né? E é isso, pessoal. Eu acho que assim, pré-feriado aí de vocês, eu não queria tomar muito tempo de vocês aqui, eu fico à disposição aqui para trazer aqui, eu acho que o Genésio está com a mão levantada aqui, desculpa, Genésio, não tinha visto aqui, fique super à vontade aí, estou aberto aqui a questões, perguntas no momento aí. Tá no mudo aí, Genésio. Caruso, parabéns, excelente exposição e mostrando a gente essa realidade. O interessante é que você mencionou no case 2, as universidades vão ter que fazer realmente muito design thinking, porque nós temos a grande maioria de professores digitais ou de professores analógicos e digitais, né? E outra, o milênio, o pedacinho da geração milênio e a alfa que vem por aí, não quer saber mais de teoria, quer saber de quem fez e de quem realizou. E se as e o número é grande das pessoas realizadas que não têm tempo de seguir na universidade porque os professores já não ensinam o que eles querem ouvir pela rapidez de crescimento deles e de pensamentos também. Bom, esse case aí, 2,
interessante que me inspirou também em algumas coisas aqui. Eu não, eu apliquei o Design 5 para uma ideia minha que está na incubadora. E foi uma experiência legal, porque eu tive que me aprofundar. E aí vem o seguinte, metodologia inovadora que, num passado bem recente, vem substituir o Fox Group, que as grandes, as megas agências de publicidade usavam para desenvolver suas ideias para produtos. E hoje o Design Thinking vem com essa nova roupagem, principalmente da diversidade. E aí eu lhe pergunto o seguinte, dentro do foco da empatia que você colocou, qual o principal desafio do condutor de um Design Thinking? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, a utilização dos personagens internos no Design Thinking, é exemplo do case 1 dos seguros, não fica um pouco mascarado pela inibição hierárquica ainda existente nas empresas? Primeiro, eu acho que você está super certo, né? Para a primeira pergunta aí, você precisa realmente ter alguém muito experiente para aplicar uma dinâmica de design thinking, que tem uma visão bastante holística e tem experiência suficiente para observar comportamentos de pessoas durante a aplicação da dinâmica, entender características de negócio, entender possíveis soluções e observar que grandes desafios muitas vezes estão na integração de pessoas e áreas, né? Algumas empresas muitas vezes falham porque os departamentos não têm uma boa comunicação e as pessoas elas não estão integradas a fim de entender esta empatia pelo lado do cliente, né? Existe nas empresas ainda uma cultura muito defensiva, né? O problema está na logística, não, o problema está no time de vendas, não, o problema está não sei aonde. E a empatia está em fazer com que essas áreas se integrem e fazer com que elas entendam definitivamente que o problema não é dela e não é da outra área, o problema é como que eu resolvo o problema do cliente. Então, o seu comentário é super importante, super pertinente, porque se você não tiver as pessoas certas que conduzam a dinâmica para que isso aconteça e para que as soluções sejam endereçadas a favor do cliente ou a favor do benefício da organização, as soluções vão ficar capengas, né? Elas vão resolver parte do problema e não vão resolver o problema principal, que é o da corporação ou do cliente, né? E com relação ao segundo item, desculpa, Jânio, você pode me recordar aqui? A questão quando você faz um design sync, né, com um grupo interno, no caso do case 1, onde certo. a questão a hierarquia não pode inibir a autenticidade do resultado do design sync? Perfeito. Pode sim. Dessa forma, o que a gente faz, né? A gente chama porque eles precisam, de certa forma, ter... Vou ser bem sincero aqui, muitas vezes as palavras chocam, mas é a realidade, né? Fique à vontade. O executivo ele precisa ter humildade para ouvir do cliente problemas e não ser apaixonado pelo negócio, e sim apaixonado pelo cliente, né? Então, ele ouvir problemas do cliente não é o cliente ofendendo ele ou a organização, é entendendo que o cliente tem uma expectativa diferente sobre aquilo que ele contrata, aquilo que ele gostaria de ter como valor, né? Então, dessa forma, esta dinâmica de trazer o executivo faz com que ele compre a ideia e entende que realmente ele tem deficiências e tem problemas. Quando a gente passa para um processo criativo, por exemplo, um processo de ideação, geralmente a camada de gestão intermediária, a média gestão, ou até mesmo alguma parte dos executivos, ela participa de uma dinâmica de criação e que aí alguns altos executivos já não participam. Então, essa inibição ela acaba não ocorrendo. Tem mais liberdade e vai muito de como você conduz a dinâmica ou você organiza as agendas para que não haja esse conflito, para que as pessoas realmente tenham liberdade de expressar
o seu entendimento sobre a ótica dele, do problema, né? E ali, as ideias, elas não têm nome, né? A sessão de Design Thinking ali, ela captura ideias, independente de quem seja, as ideias boas, elas têm que ser levadas adiante, né? Elas podem ser, sim, premiadas, muitas vezes, como uma forma de incentivo, mas todas as ideias têm que ser avaliadas, né? Todas elas têm que passar por um certo funil, até como eu falei, né? Diverge até chegar numa convergência em que essa convergência vai realmente entregar a solução final para o cliente, né? Mas é realmente trazer o executivo em um momento da dinâmica em que ele precisa ouvir realmente de quem está no dia a dia os problemas, e essa média gestão muitas vezes já ouviu esses problemas dos clientes, no caso dos corretores, como eu comentei, já é sabido, porque eles estão no dia a dia do relacionamento, eles estão numa frente de atendimento do dia a dia do corretor, e o corretor reclama e ele sabe quais são os principais problemas, né? Mas separa as duas dinâmicas para que as pessoas depois possam conduzir as tarefas, né, do dia a dia ali, o mapeamento das oportunidades, dentro de um contexto separado do autoexecutivo, né? O importante é que as ideias no final sejam aprovadas pelos executivos e que ele lá no começo da dinâmica já entendeu que é um problema do negócio, não é um problema dele e o cliente de novo, né? Ele precisa falar e o executivo precisa ouvir. Caruso, agora eu disse que ele fazia uma pergunta difícil, agora vai uma pergunta difícil, tá? Eu, recentemente, até outubro, eu tive uma vida executiva 2020 e fui VP de uma empresa que foi cliente da Álvares e Marçal. E vocês já aplicaram isso na Álvares e Marçal? Tiveram alguma experiência de aplicação de design thinking interno? Várias. Tem alguns companheiros que estão aqui, inclusive, alguns produtos nossos foram criados através de dinâmicas de design thinking. Algumas das especializações que foram propostas nas áreas internas aqui foram criadas através de dinâmicas de design thinking. Beleza. Então, a gente traz também esse desafio aqui, a gente tem que ter, como eu comentei, Genésio, a humildade de aprender que talvez modelos que a gente vive agora não vão garantir o futuro da organização, né, que é o que eu venho falando desde o começo, né? Se a gente permanece no modelo de consultoria tradicional, talvez a Álvares não sobreviva às transformações que o mundo está passando. Então, a gente está em constante evolução aqui, a gente tem realmente uma área de inovação, a gente tem aqui uma área que a gente chama de BizHub, que é um catalisador de todas essas ideias e é um desenvolvedor dessas práticas aqui, tanto interno quanto para os nossos clientes. Obrigado, muito obrigado mesmo, Caruso. Muito esclarecedor. Obrigado pela oportunidade de estar ouvindo aí essa sua experiência. Imagina, eu que agradeço aí, Genésio. Opa, Botelho, você foi um dos que me ajudou aqui no discurso, viu? Você falou em Lean Thinking, Six Sigma, agilidade, está tudo dentro desse balaio aí. Muito obrigado, acho que foi bastante esclarecedor o que você trouxe para nós, para o grupo todo. Muito obrigado mesmo. Sobretudo pela forma bastante simples que você conseguiu passar o conceito. A gente sabe que, eu costumo dizer que é muito difícil ser simples, né? Mas, enfim, eu queria... na verdade, eu vou extrapolar um pouquinho para pedir a tua opinião. Primeiro, eu acho que tem um ponto muito importante que tornar-se criativo a partir de design thinking, na verdade, é um erro por definição, porque, na verdade, ele fornece um caminho organizado para você, para a criatividade, transformar em valor dentro da organização. Então, eu acho que assim, a forma, a metodologia, ela é muito importante, mas a gente não pode confundir que os desafios de cultura de inovação, e você falou também de liderança horizontal, são fundamentais para a gente ter sucesso no uso da metodologia. Porque se você tem uma lógica de chefe subordinado muito forte, o que o Genésio acabou de falar, ela vai impactar no eventual resultado. E a questão da cultura de inovação, que a gente está falando tanto, né, que a gente está, de alguma forma, muito envolvido nisso, nesse mundo, né, que a gente pode chamar pós-pandemia. Eu vi uma coisa recentemente de que a cultura de inovação é como tentar abraçar uma nuvem. A gente não vai conseguir, mas a gente precisa de criar células, e eu acho que aí vem um ponto fundamental de design thinking, que pode fazer com que
transformações orgânicas aconteçam na empresa e a cultura per si pode ser motivada a mudar. Ao invés de tentar abraçar uma nuvem e fazer uma mudança cultural, você não vai conseguir. Mas a minha pergunta é muito mais assim, como é que você estabelece a conexão em coisas entre Canvas, Design Thinking, a Lean Startup, e eu não vou descer em Kanban, Kaizen e outros, mas basicamente, como é que você posiciona? Porque o mundo está nos oferecendo tantas ferramentas, e aqui tem um grupo altíssimo de executivos que muitas vezes, eu costumo dizer que o excesso de ferramentas pode muitas vezes trazer dificuldade para você selecionar o que é mais aplicável num dado momento. O design thinking não é resposta para todos os males. Então, é importante a gente ver como é que a gente posiciona, de certa forma, o uso adequado das diversas metodologias que estão disponíveis. Se você pode nos dar aí um pouco de luz nesse sentido. Muito obrigado Legal, mais uma vez. Imagina, obrigado eu, Botelho. A contribuição sua foi fundamental aqui, inclusive na pergunta. E eu até comentei um pouco disso, né? Não necessariamente eu aplico Design Thinking para toda uma organização, para um produto, enfim, eu posso aplicar gotas de Design Thinking aqui em algumas áreas ou pequenos processos, né? E eu comentei também agora no final que Design Thinking possui uma série de ferramentas, como você bem disse, né? Se a gente for aplicar Design Thinking na prática, né? Ele tem tanta ferramenta que uma sessão de Design Thinking ou um Design Thinking para a definição de um objetivo, de um propósito específico, poderia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, conectar com ser simples é realmente uma das questões. E eu não sei se você estava no meu disclaimer, eu acredito que sim. Eu não julgo e muitas vezes a gente avalia aqui como que a gente pode aplicar o Design Thinking sem que o Design Thinking seja uma questão muito pesada para a organização e realmente isso, ao invés de trazer um benefício, traz um malefício em termos de complexidade, né? Toda vez que eu preciso rodar um Design Thinking, eu preciso organizar o marketing, preciso organizar não sei quem, eu acabo mobilizando a organização toda e eu crio um outro problema, né? Eu tiro as pessoas do foco do negócio e fico focando só em fazer Design Thinking, né? Então, conectar o Design Thinking com a estratégia do negócio é um desafio, né? Ele precisa ter realmente propósitos que estejam alinhados com a estratégia, né? Ou com algum princípio de departamentos e organizações. E os Canvas também, de certa forma, são algumas ferramentas que são complementares, né? Então, a gente vê mapa de valor, mapa de empatia, enfim, uma série de Canvas aí, Business Model Canvas, né? Então, Kanban, enfim, são questões que são coligadas e, de certa forma, elas podem ser usadas de uma maneira fluida. Então, existem hoje algumas ferramentas para a orquestração disso tudo, né? Então, de um nível mais abstrato, em que eu ainda estou aplicando Design Thinking, há uma conexão de um Kanban, onde eu estou vendo o resultado da aplicação daquele Design Thinking no dia a dia. Ou seja, eu estou desenvolvendo um produto digital, melhoria de uma experiência, uma função nova, uma aplicação que entrega valor para o cliente, e lá no final eu estou medindo o resultado disso tudo, né? Então, conectar essas ferramentas, ela é super fundamental. Mas na linha do que você está trazendo, Botelho, existem organizações que partem para os extremos, né? Compram uma ferramenta corporativa porque os Estados Unidos estão usando. Isso, culturalmente, é extremamente complicado, porque aí vem uma pessoa dos Estados Unidos para o Brasil para implementar, para treinar as pessoas. Tarará. Quando você vai ver, deu 1 ano e as pessoas ainda não estão capacitadas para isso. Então, eu diria o seguinte, como resposta, espero que eu atenda a sua pergunta aqui, realmente a simplificação do processo e escolher as ferramentas que você tem na mão. Muitas vezes eu não preciso reinvestir ou trazer uma ferramenta de fora para que isso aconteça de forma razoável e eu consiga aplicar minimamente um conjunto de ferramentas ou de metodologias que resolvem o problema, né? Então, eu sou a favor, sim, dessa simplificação. Como eu comentei no começo, eu não julgo como as pessoas estão aplicando o Design Thinking, e sim o resultado que o Design Thinking está trazendo para a organização. É por isso que eu falo sempre de gerar valor, é quase um mantra para mim aqui. Se eu uso o Microsoft Teams como ferramenta de colaboração para acompanhar o
que o Design Thinking entregou de valor, ótimo, muito que bem, né? Mas eu não preciso implementar uma série de ferramentas realmente para isso. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, eu. Obrigado, Washington. Obrigado a todos aqui pela presença hoje. Quero agradecer também o Caruso. Quero agradecer aí ao Caruso e a Álvares e Marçal aí por ter cedido esse conteúdo, né? O Caruso em especial aí, que inclusive está na Califórnia aí, cedendo a noite de hoje aí para nós. A noite não, né? Que horas são aí, Caruso? Aqui são 4h15. A tarde de hoje, né? Então, te agradeço muito, espero que o pessoal tenha gostado e faço o convite, né, para a gente continuar esse debate aí no escritório lá da Álvares e Marçal, para conhecer o lab seu, né, de inovação, e que a gente possa trazer um case concreto aí do Open Mind, né? Fico super à disposição, de novo agradeço o convite aqui, Lúcio, em meu nome, em nome da Álvares. A Álvares, de novo, está de portas abertas, para quem não me ouviu falando no início aqui, para recebê-los, para que a gente realmente acompanhe numa visita lá no nosso hub de inovação, no nosso hub onde a gente aplica as dinâmicas de Design Thinking, e a gente está aí à disposição aí para esclarecer ou compartilhar um pouco mais de experiência aí no dia a dia de todos os membros aqui do Open Mind. Muito obrigado, Caruso. Uma salva de palmas aí para o Caruso. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Bom feriado aí. Valeu, obrigado. Um abraço. Abraço.